Bom, irmãos, a verdade é que nós vivemos numa sociedade que está imersa na cultura do entretenimento. Muitas pessoas, elas vivem em busca de trazer algum tipo de satisfação para o seu coração, algum tipo de satisfação para a sua vida, através de entretenimentos. A mídia, o tempo todo, nos convence disso. E nós corremos atrás dos mais variados tipos de entretenimento, desde o esporte, né, acompanhando aí o campeonato, não tem nada de errado com isso. Mas quando a gente deposita nisso, né, a busca de sentido, de significado para a nossa vida, na verdade, a gente não é preenchido. Né? Isso não traz sentido, não traz significado. Aí a gente participa de algumas atividades, de alguns entretenimentos, vai em festa, vai na balada, vai no jogo, vai no campeonato, vai em um monte de lugares diferentes, e naquele momento a gente se sente preenchido e depois a gente se sente vazio de novo. Aí o que a cultura diz pra gente? Você precisa de mais entretenimento. E a gente busca mais entretenimento. Só que continuamos não nos sentindo cheios, continuamos olhando para a nossa vida e não encontramos sentido e significado nela. Por que isso é assim? Isso é assim porque nós somos criados por Deus, na verdade, para o serviço. Né? Nós somos criados para servir. Efésios capítulo 2, versículo 9, diz isso para a gente, quando a palavra de Deus diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quando Deus nos criou, antes de nos criar, Ele planejou que a nossa vida tivesse sentido e significado à medida que nós estivéssemos servindo uns aos outros. Okay? À medida que nós estivéssemos servindo a Deus através do serviço que nós prestamos ao próximo, à criação. Quando o Evangelho da graça nos alcança, quando Ele nos redime, quando nós compreendemos a realidade de que há um Deus pessoal, amoroso, que nos criou para nos relacionarmos com Ele e para encontrarmos sentido e significado na nossa vida, no projeto original dele para nós. Quando a gente tem compreensão de que a gente se rebelou contra isso, mas Deus tomou uma decisão antes mesmo de nos criar, de não desistir de nós, de vir nos buscar, de entrar na nossa história através da pessoa de Jesus e de viver a vida que eu e você não podemos viver, morrer a morte que cada um de nós mereceria morrer, e então ressuscitar dos mortos e nos dar a sua vida para que nós pudéssemos novamente viver em relacionamento com Deus. Essa realidade do serviço ganha sentido e significado novamente na nossa vida, porque nós passamos a compreender o motivo para o qual a gente na verdade existe. O nosso Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que realiza, e Ele nos criou para que a gente também pudesse trabalhar, para que a gente também pudesse realizar, e no nosso trabalho e na nossa realização, de acordo com o coração de Deus, isso deve ser feito visando que os valores do seu governo, os valores do seu reino sejam desenvolvidos em nós e na nossa sociedade. Não é trabalho pelo trabalho, mas é trabalho pelo propósito, o propósito das realidades plenas, perfeitas, boas, que Deus planejou para que estivesse sendo usufruído pelo seu povo, pela igreja, pela humanidade. Para isso nós vimos que nós precisamos de um ambiente adequado, onde essa realidade do trabalho possa acontecer de uma maneira que o reino de Deus seja desenvolvido, o governo de Deus seja promovido. Nós vimos que esse ambiente adequado, ele precisa ter pelo menos essas 4 realidades. Nós vimos isso lá em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. O ambiente adequado para o serviço que promove o reino de Deus tem um contexto de unidade de propósito. Todo mundo está trabalhando por esse mesmo propósito. Tem temor no coração das pessoas, reverência, reconhecimento da grandiosidade, da grandeza de Deus. Isso gera em nós atos de generosidade, né, como esse aí, como o Euquias, e outros atos de generosidade que nós podemos exercer para com o próximo. E isso feito com alegria e sinceridade no nosso coração, não por obrigação, mas porque nós entendemos aquilo que Deus fez por nós e nós ansiamos responder isso com gratidão, com a expressão daquilo que Deus tem nos dado, passando a outros, passando à frente. Nessa perspectiva, então, do ambiente adequado, nós vimos que esse ambiente gera um modelo de serviço que deve ser desenvolvido. Nesse modelo de serviço a ser desenvolvido, nós analisamos lá em Atos capítulo 5, nós vimos que nós vamos precisar ter renúncia, graça e compaixão presente na nossa vida para servir. Okay? Se nós realmente formos servir de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta, nós não vamos fazer isso se nós primeiro não renunciarmos à nossa comodidade,
renunciarmos ao nosso conforto, né? Renunciarmos ao almoço do meio-dia para almoçar às 3 da tarde, ok? Sem graça, sem a compreensão de que nós não somos melhores do que ninguém. Se nós somos diferentes, é porque na verdade Deus nos agraciou, e essa graça dele, tá, que deseja ser estendida e deseja alcançar outras pessoas ainda. A única diferença que existe entre uma pessoa que já se relaciona com Deus e uma pessoa que ainda não se relaciona com Deus é essa, é a graça. É que no primeiro a graça já alcançou, no segundo a graça ainda não alcançou. Mas eu gostei de falar da Delma, né? Mas vai alcançar, né? Vai alcançar. Está chegando lá, está no coração do Senhor, já está no alvo, né, de Deus. E nós precisamos de compaixão, porque a Bíblia diz para a gente que todas as ações de Jesus em favor das pessoas foram ações marcadas pela compaixão. Sem compaixão de Deus no nosso coração, sem a compaixão de Jesus derramada na nossa vida, nós não conseguimos suportar cheiro, nós não conseguimos suportar a indiferença muitas vezes das pessoas, porque às vezes a gente está servindo as pessoas e as pessoas estão sendo indiferentes daquilo que nós estamos realizando e nós estamos fazendo por elas. Então nós precisamos de um coração tomado de compaixão, da compaixão de Jesus, da compaixão de Deus. Isso nos leva então à compreensão daquilo que o presbítero Albert apresentou para vocês no domingo passado, que essa ação de serviço é algo sobrenatural, não é algo que vem meramente do nosso esforço humano, não é algo que vem meramente da nossa diligência. Nós precisamos entender que o poder que a gente tem para servir é fruto dessa realidade da ressurreição de Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A ressurreição de Jesus está vivo, e Jesus está conosco através da presença do seu Espírito. Enche a nossa vida então de poder, para que nós possamos servir a Deus, fazer as obras de Deus de uma maneira que essas obras permaneçam e de uma forma que elas tragam honra, louvor e glórias ao Senhor. Então eu quero fechar isso agora olhando com você o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 8, para a gente ver como nós podemos servir com aquilo que nós recebemos de Deus. Essa história, narrada em Atos capítulo 6, versículos 1 a 8, nos fala de um momento em que a igreja de Jerusalém estava sendo profundamente abençoada por Deus. Tem bênção, gente, que traz problema, sabia? É verdade, tem bênção que traz problema. Essa bênção aqui trouxe problema. Deus abençoou a igreja estava servindo, estava testemunhando, Deus abençoou, a igreja cresceu muito, aí veio os problemas, porque cresceu muito, não tinha estrutura adequada, né, para suportar o crescimento, e logo começaram as reclamações. Por quê? Porque algumas viúvas que eram ligadas aos judeus gregos, que haviam vivido fora de Jerusalém, que falavam a língua grega, começaram a ser preteridas na distribuição das cestas básicas, né, na distribuição do suprimento que a igreja destinava a elas, em relação às viúvas dos judeus, dos cristãos judeus de fala hebraica. Então começou a haver ali uma acepção de pessoas, e aí o que aconteceu? Aquilo que normalmente acontece por causa do nosso coração corrupto, né? O povo viu a situação e começou a reclamar, né? Ao invés de pensar, como é que nós vamos resolver isso aqui, começou a reclamar. Não, mas não estão distribuindo as cestas básicas aqui para as nossas viúvas, só estão olhando para as viúvas dos judeus de fala hebraica, as nossas estão sendo esquecidas. Os apóstolos tomaram ciência da situação, reuniram toda a comunidade dos discípulos e propuseram uma solução. Eles disseram assim: olha, escolham entre vocês aí 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo de Deus, para que liderarem essa tarefa de suprir a necessidade das viúvas. E a nós, porque a nós cabe continuar nos dedicando ao ministério da palavra e ao ministério da oração. E esse parecer agradou toda a comunidade dos discípulos. E aí eles fizeram uma eleição entre eles. Escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo. Quando a gente lê o nome desses 7 homens, que está aí no versículo 5, né? Que foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que eram convertidos do judaísmo, provenientes de Antioquia. Esses 7 homens, todos eles têm nomes gregos, ou seja, eles escolheram entre a comunidade grega.
entre aqueles judeus de fala grega, 7 homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, para eles poderem então cuidar dessa parte da diaconia, do sustento, da necessidade das viúvas. Nesse texto, eu quero ver com você 3 aspectos que vai nos ajudar a entender como é que nós podemos servir a Deus com aquilo que nós recebemos. Primeiro, nós podemos servir a Deus com aquilo que nós recebemos, respondendo aos desafios com o nosso serviço e não com a nossa reclamação. Como eu disse, o texto fala aí, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Preste atenção nisso. Os judeus de fala grega queixaram-se contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. É muito interessante aquilo que a gente lê aqui, porque quando nós nos deparamos com circunstâncias que geram desencontros, que geram estresse, que geram desentendimentos, no nosso ambiente, é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente reclamar, a gente acusar, a gente se queixar. É mais fácil a gente fazer isso do que a gente se prontificar a tentar resolver o problema. Não é verdade? A pensar, como é que eu posso contribuir para resolver essa solução aqui, esse problema aqui. É mais fácil a gente apontar a falha. E isso acontece entre eles. O que esse texto nos mostra, então, aqui, em primeiro lugar, é que Deus soluciona os nossos problemas a partir do nosso próprio contexto. A solução de Deus para os problemas, para as dificuldades, para os desencontros que nós temos, está no nosso próprio meio. Seja onde for. Se você tem uma situação lá na sua casa de desencontro, de estresse e tudo mais, e você começa a olhar, começa a apontar o problema, você precisa saber que a solução de Deus está ali dentro da sua própria casa. O mesmo acontece com relação ao nosso trabalho, o mesmo acontece em relação à vida da comunidade local. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que há necessidade de nós pararmos de procurar culpados e nós começarmos a ser respostas. Servir. Identificar as áreas e procurarmos as soluções. O problema que estava acontecendo, estava sendo enfrentado aí pela igreja de Jerusalém, como eu falei, era um problema fruto da bênção de Deus. Deus tinha abençoado. E aquela bênção gerou problema. Assim como, por exemplo, Deus tem nos abençoado, E você tem um lugar novo, espaçoso, Gera também alguns problemas. Se Deus abençoar a sua vida, o seu trabalho, sua família, sua casa, essa bênção também pode trazer, de repente, alguns problemas. Mas o que o texto quer destacar para a gente é onde está a solução. Onde é que está a solução? Entre eles. Os apóstolos dizem assim: irmãos, escolham entre vocês. A solução então estava entre eles, dentro da própria comunidade, dentro da própria realidade daquilo que estava acontecendo na vida daquela comunidade. É entre nós então, no contexto da nossa igreja, entre o nosso povo, que está a solução de Deus para que nós possamos servir com efetividade, para que o Evangelho possa ser promovido, para que o Evangelho possa crescer, ok? Entre nós, no meio da nossa própria comunidade, entre nós, dentro da nossa própria casa, entre nós, dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Por quê? Porque Deus proveu os recursos para que as respostas que possam suprir as nossas necessidades sejam encontradas no nosso próprio meio. Nós vemos lá, por exemplo, em Efésios 4, 7, 12, a palavra de Deus nos orientando com relação a isso. O texto diz assim: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja, a cada um de nós foi dada a graça. A cada um de nós.
Então, cada um de nós que se encontra aqui essa manhã, e aqueles que não se encontram aqui essa manhã também, mas fazem parte da nossa comunidade, a cada pessoa dentro da sua casa, se o Evangelho alcançou, se o Evangelho encontrou guarida, você foi presenteado com a graça de Deus, com o suprimento de Deus, para que você pudesse ser resposta de Deus às dificuldades, às demandas, ao serviço que precisa ser realizado. Então, se você agir assim no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, na nossa igreja, você vai ver que a sua vida vai encher-se de significado, de prazer. Se no lugar de nós ficarmos nos queixando, seja qual for o ambiente, nós nos levantarmos para servir, a nossa vida vai ser impactada por muito mais da graça de Deus, e isso vai trazer muito mais sentido, muito mais significado a todos nós. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós servimos com aquilo que temos quando nós compreendemos o lugar de cada um no processo desse servir. Nos versículos 3 e 5, os apóstolos dizem, a palavra diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a tarefa a eles e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Diante de problemas que muitas vezes surgem, de demandas que muitas vezes surgem na nossa vida, nós temos a tendência de nos acomodarmos, nós temos a tendência de olhar para a situação e racionalizarmos, identificar a situação, identificar o problema, seja em casa, seja onde for, e dizer assim: ei, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. Não é verdade? Vamos usar um exemplo do lar. Pense na sua casa, você está lá, no domingo está fazendo a comida, está cozinhando, e o lixo está transbordando. Você joga lá um papel, joga uma latinha, joga um negócio e cai para fora do lixo, está transbordando. Aí todo mundo está ali ao redor na cozinha, conversando, e falando, e aí olha para o lixo e fala assim: gente, alguém tem que tirar esse lixo. Alguém precisa botar esse lixo para fora. E muitas vezes a gente está esperando que quem bote o lixo para fora? Quem já está cozinhando. Não é isso que ele já está fazendo, A pessoa já está lá, já está cozinhando, já está fazendo, você está lá do lado olhando o que está acontecendo, vendo o problema, dizendo: ei, alguém precisa colocar esse lixo para fora. E nós estamos esperando que quem coloque o lixo para fora? Quem já está cozinhando? Veja, então, as escrituras mostram para a gente que os apóstolos, eles já estavam servindo. Eles já estavam servindo. E aí o povo começa a reclamar, porque eles estavam servindo e tinha mais gente servindo, porque as viúvas dos hebreus estavam recebendo a cesta básica. E aí eles começam a reclamar, dizendo: ei, mas tem gente que não está recebendo. Tá? Então quem é que tem que fazer alguma coisa? Encontre entre vocês. Então, o que eu quero dizer é que em uma casa, uma empresa, nós temos pessoas com qualificações para executar serviços específicos. Nada deve nos impedir de ajudar em qualquer área, mas nós precisamos compreender que quando nós temos pessoas que já estão servindo nas suas áreas específicas, e nós estamos vendo ainda demandas e ainda outras realidades que precisam ser supridas, ao invés de nós termos a expectativa que essas pessoas que já estão servindo nas suas áreas específicas façam alguma coisa em relação àquilo, nós é que precisamos nos levantar e fazer alguma coisa em relação àquilo. Nós é que precisamos olhar e falar assim: opa, peraí, eu não estou fazendo nada, ou o que eu estou fazendo é bem menos do que aquilo que eles já estão fazendo, então eu vou tirar o lixo, eu vou fazer isso. Então, se você aplicar esse princípio para trabalhar com isso na sua casa, na sua empresa, onde for, você vai ser abençoado por Deus. E esse princípio é o mesmo princípio que opera no reino de Deus. Isso não é diferente no reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, isso fica claro, porque os apóstolos nesse texto entendiam qual era o serviço que eles deveriam executar, qual era o serviço que eles não deveriam abrir mão.
O texto nos diz, no versículo de número 2, os 12 reuniram os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Não é certo. Eles tinham consciência daquilo que eles estavam fazendo e que era aquilo que eles deveriam fazer. E as pessoas tinham expectativa que eles estivessem fazendo outras coisas. E eles compreendiam o dom que Deus havia dado a eles, a capacitação que Deus havia dado a eles, e eles entendiam que era com aquilo que eles deveriam estar comprometidos. E que o restante da comunidade dos discípulos deveriam entender a necessidade de servir e de encontrar pessoas para servirem nessas outras áreas. Por quê? Porque essas pessoas também haviam recebido de Deus. Me dê licença de usar um exemplo comigo mesmo. Eu recebi de Deus o dom de ensinar, o dom da palavra, o dom de pregar, o dom de exortar com a palavra, de capacitar com a palavra. E é muito natural, às vezes, as pessoas, a comunidade, a igreja, olhar para mim, às vezes, e dizer: bom, ele é o pastor, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo, ele precisa fazer aquilo outro. Certo? Errado. Errado. Porque tem um monte de coisas que a igreja, ou que as pessoas dizem que eu tenho que fazer e que esperam que eu faça, que se eu for fazer, vai precisar de outro vir aqui fazendo o que eu estou fazendo todo domingo. Vai precisar de outro que possa treinar pessoas, capacitar pessoas e promover recursos que façam isso com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Então nós precisamos compreender que existe um leque de opções que Deus nos deu, chamado dons espirituais. Deus nos capacitou com dons espirituais, e nós precisamos usar esses dons espirituais para que eles, exercidos em conjunto, possam desenvolver o serviço da comunidade que promove o reino de Deus. Veja, mais uma vez citando Efésios, Paulo diz assim, versículos 11 e 12: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Preste atenção que nesse texto Paulo ele faz duas menções interessantes aqui. Primeiro é que Jesus designou algumas pessoas específicas para a igreja. Jesus designou para a igreja pessoas, homens que são versados pelo Espírito Santo, por capacitação sobrenatural do Espírito, para equipar a igreja, instruir a igreja a partir das Escrituras. O que há em comum entre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? É que todos esses nomes mencionados aí são de pessoas que trabalham com a palavra. Todos eles trabalham com a palavra. Então, primeiro Paulo diz assim: Deus equipou a igreja, Deus deu de presente para a igreja alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para instruir a igreja através da palavra. Esse é um serviço que não pode ser deixado de lado. Não é algo que a gente tem que fazer mais ou menos. Esses homens foram dados para a igreja para que eles mergulhem de cabeça nesse serviço. Por quê? Porque quando eles fazem isso, o fim, essa é a segunda parte, de preparar os santos. Quando eles fazem isso, quando eu faço isso, quando outros homens e mulheres aqui da nossa comunidade que receberam esse dom fazem isso, nós estamos preparando os santos, o restante da igreja. Para quê? Para a obra do ministério. O que significa a palavra ministério mesmo? Serviço. Então, a minha pregação, o meu ensino, a minha instrução, ou do presbítero Albert, ou do Pedro, de qualquer outro que trabalhe com essa parte de ministração da palavra, tem um objetivo, tem uma finalidade. Não é entretenimento. Não é simplesmente fazer um discurso para a gente sair daqui mais animados. O objetivo é preparar a igreja, preparar a comunidade, preparar os santos. Para quê? Para o serviço. O restante do serviço, que é o nosso testemunho lá fora, o louvor aqui, o cuidar das crianças, o trocar o galão de água e qualquer outra coisa que a gente faça no hospital, seja onde for, é em nome do Senhor. É em nome do Senhor. Algumas pessoas foram chamadas então para o ministério da liderança
pelo ensino da palavra de Deus. Mas toda a igreja foi chamada para o exercício do serviço. Romanos 12, versos 4 a 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Lembra lá da graça de Efésios? Então a graça que nos foi dada nos capacita através do Espírito de Deus com diferentes dons para que a gente possa servir. Alguns recebem o dom da música, por exemplo, o talento da música, e servem na adoração, na comunidade reunida no domingo, mas também pode servir com o dom da música num hospital, pode servir com o dom da música numa escola, num pequeno grupo. Outros recebem o dom de servir, de socorrer, de ajudar, de ver necessidades estruturais, presentes, que precisam ser supridas, resolvidas. Deus nos deu, através do seu Espírito, dons e habilidades para que a gente use para a edificação do seu reino. Nós devemos usar isso como igreja reunida, e nós devemos usar isso como igreja espalhada por Deus ao longo da nossa semana. Essa precisa ser a nossa mentalidade. E seja lá o que você fizer, desde o ensino para as crianças, à disposição de servir alguém com o seu carro, seja da limpeza e organização do nosso ambiente, a tocar um instrumento no meio do louvor comunitário, seja a contribuição para que tenhamos um café gostoso sendo servido, ou a elaboração de processos para que a vida da igreja possa acontecer de forma mais dinâmica e harmoniosa. Você faz isso porque você recebeu de Deus. O apóstolo Paulo nos questiona em 1 Coríntios 4, 7, dizendo assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então tudo que nós temos, tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos, não deve trazer sobre nós a promoção do orgulho, da vaidade, porque na verdade nós temos porque Deus nos deu, porque nós recebemos, porque nós somos agraciados por Deus. Então nós não somos melhor do que ninguém, mas nós devemos ser fiéis com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, estendendo isso. Por fim, nós servimos com aquilo que nós recebemos, vamos servir com aquilo que nós recebemos, quando nós vemos toda a oportunidade como um contexto singelo de serviço. Atos 6,8 diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. Estevão é um dos 7 que eu li lá. Para que Estevão foi escolhido mesmo? Servir as mesas. Mas aí a gente chega no verso 8 e diz assim que ele era cheio de graça e do poder de Deus e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, se ele foi escolhido para servir as mesas, o que ele estava fazendo? Fazendo sinais e maravilhas no meio do povo. O que ele estava fazendo além de servir a mesa? Porque na verdade, acima da tarefa que nós temos e que nós devemos exercer a partir dos nossos dons e ministérios, nós temos o chamado para sermos testemunhas de Jesus em toda e qualquer situação. Então, de fato, o trabalho principal de Estevão era servir as mesas, mas não era o trabalho exclusivo de Estevão. A gente precisa tomar cuidado para nós também não tornarmos a nossa visão sobre o serviço uma visão reducionista, uma visão míope, né? Dizendo assim: não, eu só faço isso aqui porque esse foi o dom que Deus me deu. Veja, de fato, eu preciso priorizar o meu serviço de ensino, porque esse é o dom que Deus me deu. Mas isso não significa que eu não possa ajudar, por exemplo, a arrumar as cadeiras do auditório, que eu não possa trocar um garrafão de água, que eu não possa ir gastar tempo com uma pessoa
conversando com ela e fazendo outras ações, que eu não possa, de repente, numa atividade que está tendo na igreja e eu não estou designado para o ensino, ficar com um monitor na sala das crianças. Todas essas coisas eu posso fazer também. Eu não posso me esconder atrás do dom que eu recebi de Deus, dizendo, não, é só isso aqui que eu vou fazer, porque esse é o dom que Deus me deu, essas outras coisas Deus não me deu de dom, então eu não vou fazer. Há uma diferença entre a perspectiva de nós compreendermos o que é ter prioridade quanto ao dom que Deus nos deu e o que é ter exclusividade. Ok? Eu não tenho exclusividade no dom que Deus me deu, mas eu tenho prioridade no dom que Deus me deu. Se Deus te deu o dom, por exemplo, para cantar, para tocar, você tem que dar prioridade a isso, mas você não deve achar que isso é exclusividade. Nada impede de você chegar aqui e rolar os fios, ou de ajudar em qualquer outra realidade, ou na sua casa, fazer isso na sua casa, em qualquer outro lugar. Mas a gente precisa compreender que dons e ministérios nos foram dados para a edificação do corpo de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas poder e autoridade nos foi dado para a extensão do reino de Deus. Todo ato de serviço expresso pela bondade de Deus pode se transformar numa revolução de amor e serviço. Mas ao invés de eu falar sobre isso, eu quero mostrar isso para você através de um vídeo. Eu queria que eu apagasse tudo aqui, que você prestasse atenção no vídeo que vai passar aqui, para você entender sobre o que é que eu estou falando nesse momento. Jealous for me, love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. Like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so.
pays our price, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way he loved us. Oh, how he loved us. Oh, how he loved us. Oh, how he loved. Yeah, he loved us. Oh, how he loved. Caiu no skate. Que Deus tem nos dado. O que é que Ele tem dado a você? Mais importante, o que é que nós vamos fazer com isso? Como é que você pode servir em sua casa com pequenos gestos de bondade a seu cônjuge, seus filhos, seus pais? Como é que você pode servir aqueles que estão ao seu redor, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, no mercado, na rua, no hospital? Como é que você pode fazer isso? Como pessoa, pessoalmente. Mas como é que nós podemos fazer isso também como corpo de Cristo? Como igreja local? A vida das pessoas que estão ao nosso redor, em Vinhedo, Valinhos, Campinas, Jundiaí, Itubeva, Campo Limpo. Eu quero desafiar a gente essa manhã a fazermos um compromisso no nosso coração com Deus. Eu quero nos desafiar a nos comprometermos a não sermos queixosos, mas a sermos servos. Pessoas que olham em meio ao local onde está e se veem como parte da solução de um problema, não como delator do mesmo. Eu quero convidar você essa manhã para nós orarmos pedindo a Deus que nos dê um coração que veja o servir como um privilégio para a nossa vida. Não uma obrigação, mas um privilégio. Vamos orar pedindo a Ele que o poder do Espírito Santo esteja sempre nos capacitando para esse serviço. Eu creio que se a gente fizer isso assim, o resultado não vai ser muito diferente daquele que foi no texto que nós lemos de Atos 6. O resultado deles servirem naquele contexto diz que a palavra de Deus se espalhava e ela crescia rapidamente. Ela fazia crescer rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Como pastor de vocês, como pastor dessa comunidade, a minha oração é que nós sejamos uma comunidade de servos. Que Deus promova uma revolução através dessa igreja local, na nossa geração. Eu quero mesmo que muita gente no Brasil e no mundo até diga assim: ei, vocês conhecem uma igreja que fica lá em Vinhedo, em Jundiaí, naquela região ali, um povo doido. Eles vivem fazendo umas coisas assim, inusitadas para os outros. Eles vivem ajudando as pessoas. Eles vivem dando do tempo deles, do dinheiro deles.
da atenção deles, dos recursos deles, para abençoar as pessoas. A minha oração e a minha grande expectativa é que um dia você esteja numa fila do caixa, num supermercado, e alguém tenha esquecido lá o dinheiro necessário para suprir toda a compra que a pessoa fez, e você vá lá e diga assim: ó, falta tanto, está aqui, não deixa o item não. É que a pessoa esteja carregando o porta-mala do carro dela com as compras, e você esteja lá dizendo: deixa eu te ajudar. E o resultado disso sejam pessoas olhando para você, olhando para a gente, dizendo assim: ah, eu já sei, você é daquela igreja lá que tem aquela cruz de madeira, não é? Você esteja na fila do aeroporto para fazer o seu check-in, num dia de overbook, quando todo mundo está irritado, e você chega diante da balconista e diga assim: olha, pode ficar tranquila, eu não vou ficar bravo com você. Eu não vou te ofender. E ela diga: você deve ser daquela igreja que é lá em Vinhedo. Uma revolução de serviço, uma revolução do reino de Deus entre nós. Vamos orar? Fique em pé. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, deixe-nos aqui, Senhor. Deus, é fácil ouvir sermões, mensagens, ensino sobre esse assunto, mas é muito desafiador viver todas essas coisas. Mas, Pai, eu quero isso na minha vida cada vez mais. Eu quero ver isso na vida da nossa igreja cada vez mais. Líderes servos, um povo de servos, um povo que recebe para dar, um povo que é abençoado para abençoar, um povo que é salvo para salvar, um povo cheio de temor do Senhor, de compaixão, de generosidade, que tenha coragem de estender aquilo que recebeu, de abençoar com aquilo que fomos abençoados. Esse é meu clamor, a minha oração por tua igreja, Senhor, essa manhã, por toda a tua igreja, espalhada no mundo, mas é minha oração de forma específica pela nossa igreja, a comunidade presbiteriana do Mira, nas suas múltiplas expressões, Deus, do mais novo até o mais idoso, que nós sejamos identificados por essa realidade, a realidade que identifica o mover do teu Filho, que deixou sua glória e que se fez servo para nos salvar através do seu serviço sacrificial. É no nome dele e para a honra e glória do Senhor que nós oramos. E queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença poderosa do Espírito Santo de Deus acompanhe a vida de cada um de nós, nos capacitando no dia de hoje, ao longo dessa semana e a cada dia do nosso viver, a servirmos, mesmo que sejam com atos singelos de serviço, expressões de bondade que gerem uma revolução do reino de Deus na nossa geração. Em nome de Jesus.